Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Izzy, não sei se todo mundo me conhece, tem bastante gente nova no grupo. Eu sou terapeuta multidimensional e eu te ajudo a se sentir capaz de fazer o que tu quiser, sem limitação emocional, sem limitação financeira, sem ninguém dar pitaco na tua vida. Então, eu te ajudo a ser dona da própria vida, a ser protagonista da própria vida. E eu trabalhar nessa questão aí, né, de liberdade financeira, liberdade emocional, né, ajudar a pessoa a se sentir livre para ser quem ela quiser, sem limitação financeira, sem limitação emocional, vem muito da minha história. E eu tô esperando aqui, falta 10 minutinhos aí, tô fazendo a limpeza no nome de vocês, todo mundo vai participar aqui do tratamento de hoje. E falta 10 minutinhos para terminar, e nesse tempo eu vou aproveitar para contar um pouquinho da minha história, para vocês entenderem por que que eu trabalho ajudando pessoas nessa situação, nesse nicho de trabalho, né? Há muito tempo atrás, uns 10 anos atrás, eu comecei o meu caminho de busca espiritual. Antes disso, eu fui uma pessoa que nunca sabia qual que era a faculdade que queria fazer, né? Eu nasci numa família em que meus pais tinham condições de me prover financeiramente, eles têm uma boa grana, assim, e eles valorizavam demais o estudo, né? A pessoa tinha que estudar, fazer faculdade, fazer um monte de coisa. E aí, quando chegou na época da faculdade, eu era pessoa super indecisa. Olha só essas palavras-chave que vocês vão identificar na história de vocês também, tá? Eu me considerava uma pessoa super indecisa. Não tinha clareza do que eu queria da vida. Eu não sabia o que eu queria fazer, eu fiquei desesperada, assim, sabe, por alguns anos, porque eu acho que eu troquei de faculdade, eu passei no vestibular várias vezes, e troquei várias vezes, mais, até na federal eu passei, gente. Então, assim, eu tinha uma capacidade de raciocínio lógico muito boa, mas eu não tinha nenhum direcionamento. Então, eu iniciei várias faculdades, não terminei a maioria, terminei só uma faculdade, que foi a de biologia. E eu me sentia muito indecisa com relação ao que eu queria fazer da minha vida. Mas eu tinha um sonho. Eu tinha uma ideia fixa que eu não sei de onde surgiu, vem da minha alma, que é de que eu queria trabalhar em algo que me fizesse feliz. Eu queria sair daquele padrão de ser feliz só no final de semana ou nas férias. Eu tinha verdadeiro horror daquele padrão de vida em que a gente ficava imersa naquela dor dia de semana, que saco tem que trabalhar, sabe? Eu odiava isso. Pra mim isso era uma coisa inconcebível, eu não queria isso pra minha vida. Eu não sei de onde que eu tirei isso, meus pais sempre diziam pra mim, primeiro trabalha, ganha dinheiro e depois tu faz o que tu quiser. E eu, cara, não conseguia, eu simplesmente não conseguia. Eu ia lá, começava a trabalhar no emprego, me dava bem, porque eu tinha, assim, desenvoltura, eu era uma criança que tirava nota boa, eu tinha um raciocínio lógico, o meu era muito bom. Então eu tinha desenvoltura de liderança, tudo, eu começava, me dava bem, ia subindo, chegava um momento que eu, cara, não é isso ainda, aí eu desistia. E aí, isso foi com a faculdade também. Eu comecei várias faculdades, desisti várias, terminei biologia porque era que se encaixou mais dentro do que eu gostava, terminei também porque eu já fiz um monte, não terminei, me obriguei, sabe, a terminar. Gostei da parte científica, que eu fiz iniciação científica, então a parte investigativa eu amo, é um talento meu. Até hoje, nas terapias, eu trabalho com investigação, tá? Se vocês vão perceber ali que todas as minhas técnicas são para investigar por que não tá dando certo. Por que vocês não conseguem atingir o objetivo, né? Então vocês vão ver que a investigação tá muito presente aí na minha vida desde essa época. Então eu curti muito essa parte da ciência. E aí eu fiquei na biologia, estudei, terminei a faculdade. Aí meio que enjoei porque eu queria ganhar dinheiro, aí troquei de trabalho umas 2, 3 vezes, aí decidi voltar para biologia, e fiz mestrado, fiz doutorado, fui trabalhar na área ali, né? Fiquei uns 10, 11 anos nessa área. E aí, pro final desse tempo todo, eu comecei a dar uma crise de identidade de novo. Meu Deus, ainda não é isso que eu quero da minha vida. Apesar de eu gostar da ciência, não é isso que eu quero da minha vida. Então, eu troquei várias vezes de emprego, eu troquei várias vezes de interesses. Eu não achava aquilo que fizesse a minha alma brilhar. E eu tinha esse sonho desde criança. Até que um momento da minha vida eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu tenho que seguir na carreira de qualquer jeito mesmo? Ou será que eu tenho que trocar de novo? Eu não aguento mais trocar. Quando eu não estava gostando quando eu estava pensando, nossa, eu tenho que trocar, sair da ciência depois de ter feito mestrado e tá fazendo doutorado, pensando, meu Deus, eu não é isso ainda. Já foi me dando uma agonia, assim, tipo, então não é nada, né? Então, será que eu não nasci para ter alguma coisa que eu gostasse? Será que essa minha ideia é muito viagem? De querer fazer uma coisa que gosto? Certo, não é assim, né? Eu tô viajando nessa ideia. E eu comecei a colocar em dúvida
essa minha fixação que eu tinha, de que eu tinha que trabalhar em algo que eu gostasse. E aí eu comecei a pensar que talvez não fosse real, isso não fosse possível, mas ao mesmo tempo eu pensava, eu estou fazendo uma coisa errada. Eu não entendi ainda como é que eu devo seguir a minha vida. Eu tô perdida, eu me sentia frustrada, eu me sentia fracassada de tanto tentar e não conseguir. Nesse caminho aí, os meus relacionamentos amorosos eram a mesma coisa, eram muito superficiais. Eu estava sempre num relacionamento, mas não conseguia levar o relacionamento à profundidade de um casamento, por exemplo, nunca. Porque eu sempre chegava num momento e eu enjoava. É a mesma coisa que acontecia comigo no financeiro. Né? Que, tipo, chegava um momento no trabalho que cara, não é isso que eu quero ainda. Então, aí, há uns 10 anos atrás, eu tenho 43 anos, pra quem não sabe. Há uns 10 anos atrás, cara, não dá, tem uma coisa errada. E aí eu decidi que eu tinha que encontrar alguma coisa na minha vida. E aí me encaminharam, as minhas orientadoras na época, me encaminharam para uma psicóloga que me ajudou demais a entender as primeiras viradas de chave que eu tinha que ter para me mostrar que eu estava no caminho errado. Porque no primeiro dia que eu fui nela, eu disse assim, olha, eu não sei o que tem de errado comigo, mas eu sei que eu estou fazendo alguma coisa errada com a minha vida e eu não sei o que eu tenho que fazer. Porque eu segui os ditames da sociedade. Eu tinha que estudar para ganhar dinheiro e cadê o meu dinheiro? Não tinha. Eu tinha que ter relacionamentos, me casar, ter filhos, só que eu não tinha conseguido até aquele momento. Né? Tipo, de ter um relacionamento, me casar e ter filho. Eu tinha que ter minha casa, ter sucesso profissional e eu não tinha conseguido. Eu tinha, de acordo com a sociedade, né, ser mãe e eu nunca desejei ser mãe. Eu tinha muita coisa, eu não tinha nada. Eu teria que ter muita coisa de acordo com as regras sociais e naquele momento eu não tinha nada do que as regras sociais me pediam. Então eu me senti uma fracassada, uma pessoa muito errada, tô fazendo alguma coisa muito errada com a minha vida. Não pode ser, eu não tenho nada. Essa foi a frase, eu nunca me esqueço dessa frase que eu cheguei, porque eu considerava a minha vida e a mim uma pessoa errada, uma pessoa que estava no caminho errado. Aí, depois desse processo, eu comecei a entender que propósito de vida nunca tinha aparecido na minha mente, né, esse nome, eu sabia que eu queria trabalhar em alguma coisa que eu gostasse. E aí, nesse momento, eu já estava muito desesperada financeiramente nessa época. Imagina, eu já tinha 33 anos, eu morava na casa dos meus pais, eu dependia financeiramente deles, eu não morava com eles porque eu estudava em outra cidade. Mas eu dependia financeiramente deles, eles me ajudavam, tudo que eu fazia, eles que me... Eu ganhava dinheiro, só que nunca era suficiente para pagar todas as minhas contas. Isso foi um padrão na minha vida, tá? Eu nunca ganhei dinheiro suficiente para pagar todas as minhas contas. Então eu sempre dependia financeiramente dos meus pais. Até que eu entendi nesse processo todo que, na verdade, eu dependia emocionalmente também dos meus pais, porque uma coisa está sempre ligada na outra. E eu comecei, a partir dali, a estudar como me libertar, como me modificar, porque eu entendi que eu não fazia nada do que eu gostava, nada. Eu era totalmente coadjuvante na minha vida. Tudo que eu fazia nas amizades, nos relacionamentos amorosos, no trabalho... Tudo isso, no dinheiro, com o dinheiro, como eu me relacionava com o dinheiro, tudo isso eu fazia aquilo que as outras pessoas achavam que era bom, que era certo fazer. Né? Então eu me relacionava amorosamente com meus amigos, com o dinheiro, com o trabalho, do jeito que os meus pais e os meus amigos se relacionavam. Só que ainda bem que eu tinha essa semente dentro de mim que dizia que eu não podia trabalhar se eu não gostasse da coisa, né? Que eu tinha que trabalhar com alguma coisa que eu gostasse. Porque isso aí os meus pais não fizeram. Na verdade, eles sempre tiveram um trabalho para ganhar o dinheiro, né? Não por prazer de trabalhar, né? Então, eu tinha essa semente, mas ao mesmo tempo eu percebi que eu era totalmente coadjuvante da minha própria vida. Eu entregava o meu poder para os meus pais, porque eles me sustentavam. Eu entregava o meu poder para o dinheiro, porque se eu não tivesse dinheiro eu não me sentia livre para fazer nada que eu queria. Eu entregava o meu poder para os meus amigos, porque como eu me sentia errada, inferior, eu fazia tudo para agradar as pessoas, para que elas gostassem de mim. Eu entregava totalmente o meu poder para os meus relacionamentos, porque eu via neles uma salvação de sair das garras dos meus pais, né? Porque eu ia ter uma outra pessoa para fazer esse papel. E eu também via neles uma oportunidade de ganhar dinheiro, talvez, de conseguir alguém para me ajudar a pagar as contas, né? Porque eu sempre trabalhei, mas não tinha dinheiro suficiente. Então, putz, se eu dividir, né, dá para morar fora de casa e aquelas coisas. Então eu via no outro como uma tábua de salvação. O que eu fazia? Eu entregava a minha vida na mão dele.
Quando a gente enxerga no outro a única opção na nossa vida para ser feliz, né? Tem mulher que entrega porque pensa que não existe mais nenhum homem tão legal, né? Então, não importa, de alguma forma, se tu entregou a tua felicidade na mão do dinheiro, no meu caso, porque a minha liberdade estava na mão do dinheiro, dos meus pais, porque se eles não me ajudassem eu não ia poder ter as coisas, dos meus relacionamentos, porque eu não ia ter outra oportunidade de sair de casa. Eu me lembro que era muito isso, cara. Eu queria namorar, casar pra poder sair de casa, pra poder me libertar daquela situação. Não é porque eu gostava da pessoa. Olha que bizarro, é óbvio que não ia dar certo isso, né? Então, em todas essas coisas aí, eu percebi que o que me faltava era a liberdade emocional. E, na verdade, eu sempre busquei o dinheiro, né? Eu queria trabalhar naquilo que eu gostasse, claro, mas que desse dinheiro. Então, eu acreditava que o dinheiro ia me trazer a liberdade emocional. E por isso eu buscava o dinheiro. Eu aposto que muitas das pessoas que estão aqui me assistindo também têm essa ideia de que vocês vão conseguir a liberdade da vida de vocês através do dinheiro. E o que eu aprendi nesse caminho todo é que, na verdade, sim, se a gente não tem dinheiro, a gente não consegue se sustentar e ser responsável pela nossa vida, mas é preciso ter liberdade emocional primeiro. E é por isso que eu trabalho com mulheres que querem ser donas da sua própria vida, sem depender emocionalmente, sem depender financeiramente dos outros. Eu entendo a dor de se sentir fracassada, de se sentir menos, de se sentir ruim, de se sentir a errada da história. Por exemplo, não dei certo no meu trabalho, então, meu Deus, tô fazendo uma coisa errada. E não é isso. De se sentir desvalorizada, porque era assim que eu me sentia. Eu sentia que o que eu sabia, que apesar de eu ser tão inteligente, né, racionalmente, não servia pra nada, porque eu não conseguia ganhar dinheiro, não conseguia ter um namorado, não conseguia casar, né, não conseguia ter uma casa minha, nada, não conseguia nada. Então, eu entendia que eu era uma pessoa errada. Meu amor próprio era super baixo, minha autoestima baixíssima, eu me achava feia. Eu era bem mais gordinha, me cuidava bem mal, bem pior, não sabia me arrumar. Então, isso tudo consequência da baixa autoestima, né? Consequência, porque isso não é autoestima, né? Eu me via como uma pessoa que não tinha valor, que era fracassada e me sentia frustrada, porque eu tava naquela situação e não conseguia mudar. Eu tentei mudar um monte de emprego, eu tentei buscar melhorar nos relacionamentos, eu tentei várias coisas e nunca dava nada certo, até que eu entendi que o que eu tinha que mudar era de dentro pra fora. Que eu tinha que mudar a minha mentalidade, que eu tinha que aprender como ganhar o meu dinheiro, que eu não sabia. Na verdade, eu não sabia ganhar dinheiro, não é que eu era ruim. Eu achava que ganhar dinheiro era só estudar. E aí a pessoa ganhava. Isso aí foi a lorotinha que contaram pra gente que isso aí funcionava há 50 anos atrás. Agora não funciona mais. Olha quanta gente pobre tem no mundo e todo mundo estuda hoje em dia, né? Antigamente podia até ser que a pessoa que se formasse na faculdade e que tivesse estudo e tal ganhava dinheiro, mas hoje não é mais assim. Então eu tinha que descobrir como é que funcionavam as leis universais, como é que regia isso. Eu tinha que entender como que me libertasse, como que eu ia poder me libertar de toda aquela sensação de ter que agradar o outro, do medo da rejeição, do medo da crítica. Eu odiava, nossa, eu tinha horror de ser criticada, né? Eu já me sentia horrível. Se alguém me criticasse, eu era pior ainda, né? Então eu levava totalmente pro lado pessoal. Eu não sabia o meu valor, eu não conhecia os meus talentos, eu não sabia como é que eu podia usar isso pra minha vida, eu não sabia o que eu gostava. Eu não me conhecia. Até que eu entendi, então, que eu tinha que me conhecer e conhecer algumas coisas novas, como, por exemplo, como cocriar a minha realidade, como ganhar dinheiro de fato, como que se faz para fazer isso, como que eu posso escolher, me ajudar a escolher, que conhecimentos que eu tenho que ter para escolher uma nova profissão, que conhecimentos que eu tenho que ter depois que eu escolhi, né, que eu me interessei, o que eu tenho que aperfeiçoar, que habilidades que eu tenho que aperfeiçoar, conhecimento externo e autoconhecimento de olhar para dentro e ver quais eram as minhas dores que faziam com que eu me sentisse totalmente aprisionada pelo meio, pelos meus pais, pelos meus amigos, pelos meus relacionamentos, pelo dinheiro, pelos meus chefes, por todo mundo que vivia na minha vida. Eu me sentia num lugar aí de menos. Eu me sentia inferior, como se eu devesse explicação para as pessoas. Esse lugar de baixo merecimento. Então, minha sensação de merecimento era super baixa. Eu sempre fui uma pessoa que tive perspectiva de ganhar muito dinheiro, porque eu tinha todos os cursos, formações necessárias, eu tinha uma família que tinha dinheiro, então eu tinha perspectiva. Eu entrava, tinha amigos que tinham muito dinheiro, e eu não conseguia, por uma sensação de baixo merecimento e de todas essas coisas que eu falei pra vocês aí. Então existem bloqueios ocultos que mais tarde, bem mais tarde, isso aí eu comecei a perceber de 10 até 5 anos atrás. Aí de 5 anos atrás para uns 3 anos atrás, 2 anos atrás,
foi um momento que eu, cara, então eu vou aprofundar o meu autoconhecimento. Eu fiquei 5 anos ainda fazendo terapia e patinando nessa história toda. E aí, há uns 5 anos atrás, demorei uns 3 anos para aprofundar o meu autoconhecimento e olhar para as minhas dores internas e começar a ressignificar tudo isso. Só que eu não procurei ajuda. Eu fiz uma coisa que não facilitou o meu processo, que foi de tentar estudar sobre a mente, estudar sobre as minhas emoções. Mas por que eu fiz isso? Porque esse era o meu caminho de vida, né? Meu caminho de vida era ter que aprender tudo aquilo para depois ensinar para os outros. No final, hoje eu entendo, mas eu entendo. Eu pensei, meu Deus, por que eu não procurei uma pessoa para me ajudar? Só que eu também não tinha R$ 1 naquela época, eu era muito ferrada, porque daí eu saí do meu emprego, eu saí de tudo, eu fiquei alguns anos aí patinando total, ganhando lá, com toda essa informação, doutora, né? Com, sei lá, ganhando 1.000 e poucos reais por mês, tá? E eu não tinha dinheiro pra nada, como é que eu ia achar alguém pra pagar uma mentoria, né? Hoje, não achar. Então eu comecei a estudar tudo que eu podia estudar e eu travei na ideia de que eu não poderia pagar nada. Que eu não poderia pagar. Daí eu fiquei 3 anos nessa, eu melhorei algumas coisas, eu senti algumas evoluções na minha vida, mas não mudava, o dinheiro eu continuava ganhando aqueles, né, mesmo R$ 1.500, não era terapeuta ainda, pingava de trabalho em trabalho, que não tinha uma profissão específica, porque eu não queria mais trabalhar nas minhas profissões e eu tava naquele limbo, eu vou escolher uma coisa que eu goste, mas eu não escolhia, eu não conseguia escolher. E daí eu fiquei 3 anos trabalhando, estudando um monte sobre isso e tentando aplicar em mim. Essa é a parte mais difícil de fazer sozinha. Estudar é fácil, é aplicar em si que é muito difícil. E aí eu consegui alguma coisa assim, tá? Acho que foi 10% do movimento eu consegui, mas foi o suficiente para me tirar da inércia. Porque chega uma hora que a gente dá uma virada de chave, a gente entende, meu Deus, não dá. Eu tenho que resolver isso de uma vez na minha vida. E aí isso aconteceu há mais ou menos 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, não faz muito tempo. Foi 2 anos atrás, eu achei uma pessoa que foi colocada na minha vida. Eu fiz uma mesa multidimensional arcturiana, que é a terapia que eu faço, com uma menina que fazia gratuito na internet, que igual aos 21 dias que eu fiz lá, um tratamento gratuito, mas foi um tratamento assim, e chegou, eu tinha feito assim um mês antes, e melhorei assim, fiquei mais empoderada. E aí eu cheguei e pensei, não, eu vou fazer um tratamento individual com ela, com essa mesa aí, com essa tal dessa mesa multidimensional arcturiana, que eu não sei qual é. Aí, só que eu vidrei naquela mesa. Pra mim fez todo sentido. E aí quando eu fui falar com ela disse, Izzy, hoje em especial eu estou com uma promoção de pagar uma e leva duas. Daí eu paguei, era caro pra mim na época, acho que era, sei lá, faz 2 anos, eu acho que hoje ela cobra R$ 630 pra fazer essa mesa multidimensional arcturiana. Eu acho que eu paguei 180 na época. E aí ela fez 2 pra mim. E eu pedi as coisas lá de trabalho, eu pedi autoconfiança. E, gente, minha vida deu uma virada nos próximos 6 meses que ela fez aquela mesa. E aí foi onde eu saí da inércia. E aí eu decidi ir atrás de uma terapeuta. Alguém que ia me ajudar, de fato, a integrar aqueles aprendizados que eu tinha. E eu lá ganhando meus R$ 1.500, resolvi pagar uma terapia que custava R$ 350 a sessão. E eu conto essa história pra todo mundo, porque é importante a virada de chave que eu tive. Eu ganhava R$ 1.500, R$ 350 a sessão, ou seja, 700, 1.400 por mês eu tinha que pagar, e eu fiz 10 sessões com ela, porque era o plano dela que ela fazia, o protocolo que ela usava lá, né? E eu fiz 10 sessões e eu acho interessante contar essa história, porque eu sempre achei que eu não tinha dinheiro pra fazer isso. E na hora que eu decidi, que eu enfiei na minha cabeça, o dinheiro brotou, literalmente. Eu falei pra ela, não, eu vou fazer, eu pedi pra ela pra pagar por sessão, porque nessas alturas eu trabalhava no Uber, trabalhava de motorista de aplicativo, e eu falei, eu vou trabalhar 1, 2 dias a mais por semana, que eu trabalhava até sábado já. E eu falei, eu vou trabalhar de noite, de madrugada, eu vou trabalhar, não importa, eu vou arranjar esse dinheiro. E eu pedi pra ela, faz pra mim, pra eu pagar por sessão, então em vez de pagar o pacote? Ela falou, faço. E eu paguei todas as sessões certinho, sem pular semana nenhuma, às 10 semanas, R$ 350. Só aquilo já deu uma virada de chave, porque eu já entendi que eu podia ganhar mais, porque eu tava ganhando 1.500, eu podia ganhar 3.000, né? Então, putz, por quê? Então, eu tava cansada, claro, trabalhava um monte, mas de qualquer forma aquilo deu uma virada de chave muito grande. Mudou a minha vida inteira, porque ela me ajudou a integrar todos os ensinamentos que eu já tinha. E depois ela foi minha professora de mesa quântica estelar, eu fiz a primeira técnica de radiestesia radiônica com ela, e a partir dali, depois de uns 3 meses, eu finalmente tive a oportunidade de fazer o curso da mesa multidimensional arcturiana, que foi o que mudou a minha vida toda. A partir desse curso, dessa mesa,
eu comecei a co-criar a minha realidade, acho que faz um ano e meio atrás, numa velocidade crescente muito grande, e eu entendi, nesse tempo eu aprendi tudo sobre cocriação, aprendi sobre como trazer para a matéria as coisas que eu cocriei, aprendi tudo, amor próprio, claro, tudo não, tá, gente? A gente sempre tá aprendendo, né? Aprendi muito sobre amor próprio, sobre merecimento, sobre autoestima, alto valor, valorizar os meus talentos, valorizar a minha personalidade, valorizar as minhas coisas. Então eu aprendi muito sobre tudo isso nesse um ano e meio. Eu aprendi tanta coisa e integrei esse aprendizado tão rápido que é realmente impressionante, tá? A virada da minha vida que deu nesse último um ano e meio. E o que foi isso? Pedir ajuda, primeiro passo, entender que precisamos de conhecimento e autoconhecimento para resolver os problemas da vida, tá? Se não tiver essas duas coisas, nem começa. Depois que tu entendeu isso e começou a buscar conhecimento, e começou a se conhecer mais, praticar o autoconhecimento, buscar ajuda para alguém te ajudar a integrar isso. Toda vez que eu faço uma terapia hoje, com algum terapeuta, eu dou um salto. Porque o outro tem conhecimentos e frequência que eu não tenho, ele tem crenças que eu não tenho. Ele me ajuda a integrar novas crenças, né? Então, buscar ajuda é o segundo passo. Terceiro passo, aprender. Terceira coisa importante, aprender sobre cocriação. Não é como vocês pensam que é. A maioria entendeu tudo errado porque só consome conteúdo gratuito da internet e ali é tão superficial que é impossível tu saber cocriar aprendendo de conteúdo gratuito. Não dá, a pessoa tem que aprofundar esse conteúdo. É uma questão de conexão com o divino na cocriação. É uma questão de conexão com o teu eu superior, com Deus, com a consciência expandida, com o universo. Se tu não conseguir fazer essa conexão, tu não vai conseguir confiar no processo e tu não consegue. E é uma coisa possível. Eu era fã do Hélio Couto. O Hélio Couto falava isso e eu dizia, isso aí deve ser coisa de gente iluminada. Não deve ser pra mim. Cara, não é. Depois eu aprendi com os arturianos que não é. É pra mim, é pra ti e é pra qualquer pessoa que tá encarnada hoje na face da Terra. Tá? Então eu queria contar a história minha pra vocês, ver se vocês se identificam com tudo isso que eu contei, enquanto eu tava limpando aqui os nomezinhos de vocês. E eu vou agora então começar o trabalho com a mesa. Lembrando que vocês podem assistir aos poucos esse vídeo, mas recomendo que assistam rápido, tipo, um pouco agora, um pouco hoje, um pouco amanhã, por exemplo. Não deixa pra assistir a outra metade daqui a 5 dias, porque senão vocês não vão se lembrar do começo. E é importante, tudo isso que eu tô falando e todas as informações que eu vou passar na mesa são importantes para que vocês entendam. Tenha uma compreensão, né? Uma linha do tempo, uma historinha que seja contada, tá? Então, assistir um pingado agora, assistir um pingado depois, não vai fazer o mesmo efeito da tomada de consciência de vocês assistirem tudo pertinho, né? Seguido um do outro. Então, era isso. Eu queria contar minha história pra vocês, pra explicar por que eu cheguei nesse nicho de trabalho, e isso é muito importante, porque é a minha história. Eu sempre quis ser dona de mim. Eu sempre quis deixar de ser coadjuvante e me tornar protagonista da minha própria vida. E eu sempre busquei a liberdade financeira para poder fazer isso. E sim, a gente tem que ter a liberdade emocional para poder ter financeira. E é através da liberdade financeira que a gente consegue a nossa liberdade na vida, na matéria. Porque, querendo ou não, é com o dinheiro que a gente compra, paga a nossa casa, paga a nossa própria comida. É com o dinheiro que a gente se responsabiliza pela nossa vida. A gente toma responsabilidade pela nossa vida. Eu pago pelos meus gastos. Não é ninguém que tem que pagar para mim. Tá? Então, é importante, sim, saber fazer dinheiro. E isso é uma questão de técnica e conhecimento de cocriação. Se vocês tiverem esse conhecimento de cocriação, vocês criam qualquer coisa na vida de vocês. Qualquer coisa. Então, bom, vou colocar vocês mais para trás, para vocês enxergarem a mesa. Aqui agora. Essa é a mesa vibracional Vênus. Vou mostrar aqui para vocês. Olha que bonitona. Aqui a gente vai trabalhar hoje no limpeza de bloqueio de chakras. Aqui tem ferramentas de magnetização do dinheiro. Aqui tem uma escala do sentimento que eu meço quando faço individual, né? Eu meço aqui qual é a relação do dinheiro, qual o sentimento que vocês têm em relação ao dinheiro. Isso é muito importante para saber por que vocês não estão manifestando. Tem esse outro relógio aqui que a gente olha o perfil de manifestação do dinheiro das pessoas. Então, vocês estão manifestando o perfil de sobrevivente, ou seja, que só ganha dinheiro para sobreviver. O perfil da buscadora, que busca, que é bom,
porque tem que buscar para melhorar, mas que às vezes trava no perfil da buscadora e não consegue mais passar para adiante, que a gente consegue enxergar isso na mesa e ver certinho. Perfil da executora, que é aquela pessoa que faz, que age, mas que só faz e só age muito tempo, ela não passa de fase também. Ou no perfil da manifestadora, que é o perfil que eu tô hoje. A manifestadora manifesta o dinheiro, atrai, magnetiza. Não precisa mais correr atrás, não precisa mais se esforçar. Tá? E são vários bloqueios que a gente tem que trabalhar para que isso possa acontecer. Essa mesa aqui, ela trabalha muitos bloqueios, tá? Mas ela não trabalha todos, né? Porque não existe nenhuma ferramenta que vocês possam fazer uma sessão única que vai trabalhar todos os bloqueios que vocês têm com relação ao dinheiro. Eu descobri nessa minha caminhada que existem outros e que era nesses outros que eu travava. Da dependência emocional, por exemplo, e da busca pelo propósito, né? Mas aqui essa mesa trabalha um pouco isso também, tá? Essa é a mesa mais completa financeira que existe, de todas as que eu pesquisei e conheço, tá? De liberação de bloqueios. Fora ela, só a mesa multidimensional arturiana que faz tudo. Só que a mesa multidimensional arturiana não é só para dinheiro, é para tudo. A mesa multidimensional arturiana só tem que saber pedir, né? Então, também precisa do conhecimento de todas as coisas que limitam a nossa mente. Bom, então vamos lá.